Imagine atravessar o universo como quem atravessa um deserto infinito. Imagine seguir por bilhões de quilômetros, depois bilhões de anos-luz, e não encontrar nada menos nenhuma estrela, nenhum brilho distante, nenhum sussurro de galáxia, apenas um escuro que parece não terminar nunca, um silêncio tão profundo que parece ter peso, um vazio tão vasto que quase desafia a própria definição de espaço. Essa não é a descrição de um lugar imaginário. Esse lugar existe, e os astrônomos o chamam de Grande Vazio de Biot. 10. Uma região tão imensa e tão extraordinariamente desprovida de matéria que, desde sua descoberta, tem provocado perplexidade, fascínio e desconforto intelectual nos pesquisadores. O universo, como você já sabe, não é uma distribuição uniforme de galáxias espalhadas ao acaso. Quando olhamos para distâncias suficientemente grandes, percebemos que tudo se organiza em uma estrutura grandiosa, quase arquitetônica. Filamentos, paredes, aglomerados, superaglomerados. Filamentos, paredes, aglomerados, superaglomerados. E entre essas regiões densas, há grandes cavidades, os chamados vazios cósmicos, locais onde a matéria é escassa, a gravidade é suave e a luz raramente encontra algo em que refletir. Mas Biot, 10 não é apenas um vazio comum. Enquanto os vazios típicos possuem dezenas ou centenas de milhões de anos-luz de diâmetro, o grande vazio de Biot 10 se estende por cerca de 330 milhões de anos-luz. Ele é tão vasto que, se a Via Láctea estivesse em seu centro, nós sequer saberíamos que existem outras galáxias no universo. Estaríamos isolados em um oceano de escuridão eterna. Quando foi identificado nos anos 1980, por meio de um dos primeiros levantamentos tridimensionais de galáxias já realizados, os astrônomos ficaram literalmente sem saber o que pensar. Os mapas mostravam um buraco colossal, uma lacuna gigantesca, como se o universo tivesse deixado de existir naquela direção. Não fazia sentido e, de certo modo, ainda não faz. Para entender por que Biot descassa tanto espanto, é preciso entender primeiro como o cosmos deveria ser. As teorias mais aceitas da cosmologia moderna, menos desde um modelo, CDM, até as simulações computacionais mais avançadas, nos dizem que o universo começou como pequenas flutuações de densidade, sementes minúsculas espalhadas pelo plasma primordial. Com o tempo, essas irregularidades cresceram sob a ação da gravidade, formando tudo o que hoje conhecemos. Estrelas, galáxias, agrupamentos, superestruturas. Essas flutuações, porém, possuem limites estatísticos. Há um intervalo de densidades possível, uma espécie de faixa natural que diz quão denso ou quão vazio um pedaço do universo pode ser. É como se a própria física tivesse imposto uma ordem sutil. Certas formas são comuns, outras raras, e algumas são tão improváveis que não deveriam existir. O grande vazio de Biot 10 pertence a essa última categoria. Ele é tão grande e tão desprovido de galáxias que desafia probabilidades. Mesmo em um universo vasto e caoticamente organizado, Biot 10 se destaca como uma espécie de anomalia estatística. Um vazio tão extremo que parece carregar uma história desconhecida. E é aí que o mistério começa. Porque, para existir um vazio dessa magnitude, algo incomum deve ter acontecido durante a formação do cosmos. Talvez uma flutuação primordial excepcionalmente profunda. Talvez uma interação gravitacional rara, capaz de varrer a matéria para longe. Ou talvez algo que ainda não compreendemos completamente em nosso modelo do universo. E, no entanto, Biot 10 não está completamente vazio. Ao longo das últimas décadas, telescópios mais sensíveis detectaram algumas poucas galáxias solitárias, espalhadas em sua vastidão como pequenas ilhas em um mar escuro. Elas são chamadas de galáxias de campo, sobreviventes isoladas que habitam o nada. Mas o fato de existirem apenas algumas dezenas ali, quando deveriam existir milhares, torna o mistério ainda mais profundo. O que moldou esse grande silêncio cósmico? Por que a matéria se ausentou dali de maneira tão extrema? E o que esse vazio colossal nos revela sobre a história secreta do universo? O mistério
está posto. E para compreendê-lo, precisamos ir mais fundo, entender como esses vazios se formam por quê. Biot se destaca entre todos eles, e o que as teorias cosmológicas tentam explicar, ou talvez esconder, sobre essa estrutura gigantesca que desafia nossas expectativas. Para compreender a estranheza do grande vazio de Biot, precisamos olhar para a estrutura do universo em uma escala quase inimaginável. Quando observamos o cosmos em distâncias suficientemente grandes, dezenas, centenas de milhões de anos-luz, percebemos que ele não é homogêneo, mas sim organizado como uma vasta teia cósmica. Essa teia é formada por filamentos de matéria escura, rios gravitacionais que guiam o nascimento das galáxias. Nas interseções desses filamentos surgem nós densos, aglomerados, superaglomerados e muralhas de galáxias. E entre essas regiões, como cavidades deixadas pelo escoamento de um fluido invisível, há os vazios cósmicos. Esses vazios não são exatamente nada. Eles possuem matéria menos, mas em densidade drasticamente menor do que o restante do universo. São regiões onde a gravidade é mais fraca, onde as galáxias demoram a se formar, onde o tempo parece diluir o brilho de tudo o que tenta surgir ali. Mas mesmo entre vazios, existe um limite, uma espécie de tamanho natural para essas cavidades, determinado pela estatística das flutuações primordiais e pela velocidade com que a matéria escura organiza o cosmos. E é por isso que Biot se torna tão perturbador. Ele chega perigosamente perto de ultrapassar esse limite. Para ter uma ideia do quão extremo ele é, imagine uma bolha no universo que se estende por mais de 300 milhões de anos-luz. Isso significa que se uma nave hipotética viajasse à velocidade da luz, levaria a mais de 300 milhões de anos apenas para cruzá-lo de um lado a outro. E, durante todo esse trajeto, encontraria apenas um punhado de galáxias isoladas, perdidas em uma escuridão colossal. A grande questão é como uma cavidade desse tamanho se formou. Os modelos cosmológicos explicam que vazios surgem porque algumas regiões iniciais do universo eram ligeiramente menos densas do que outras. Com o tempo, a gravidade puxa a matéria para fora desses locais, acumulando-a nos filamentos vizinhos. O vazio cresce, enquanto as paredes ao seu redor se tornam densas e ricas em galáxias. Mas Biot não é apenas um vazio pouco denso. Ele é quase completamente desprovido de matéria. E isso é estatisticamente anômalo. Para muitos pesquisadores, Biot é como se o universo tivesse exagerado menos, como se a física tivesse permitido que uma região primordial se expandisse demais, esvaziando-se de maneira quase dramática. Simulações sofisticadas mostram que vazios desse porte podem existir, mas deveriam ser excepcionalmente raros. Algo comparável a lançar um dado e obter o mesmo número milhares de vezes seguidas. E ainda assim, ele está lá. Quando sua existência foi confirmada, astrônomos propuseram algumas hipóteses possíveis. 1. Uma flutuação primordial extremamente profunda. Talvez a região onde Biot se formou estivesse, desde o nascimento do universo, condenada a ser vazia. Uma depressão estatística rara, como uma caverna esculpida pelo acaso na superfície do cosmos. 2. Fusão de múltiplos vazios menores. Alguns cosmólogos sugerem que Biot pode ser o resultado da fusão de vários vazios cósmicos que se uniram ao longo de bilhões de anos, criando uma superestrutura oca menos, algo como um megavásio composto. 3. Uma reorganização gravitacional incomum. Matéria escura que molda a teia cósmica pode ter redistribuído a massa nessa região de maneira incomum, ampliando ainda mais o vazio e dificultando a formação de galáxias. 4. Erros de observação. Essa hipótese quase desapareceu com o avanço dos instrumentos modernos, mas no início chegou a ser considerada. Talvez o vazio fosse apenas uma ilusão estatística. Hoje, sabemos que não é, mesmo com todas essas tentativas de explicação. Biot ainda carrega um aspecto enigmático que intriga especialistas. Ele parece grande demais para ter surgido apenas por processos comuns. É como se ali houvesse uma mensagem escondida na estrutura do universo. Algo sobre nossas origens, algo sobre o
que a matéria pode, ou não pode, fazer. Uma das explicações mais elegantes envolve a própria natureza da expansão cósmica. À medida que o universo se expande, regiões vazias tendem a se tornar ainda mais vazias. Ao material escapar para os lados, atraída por gravidades distantes. Desse modo, um vazio pequeno pode crescer, e um vazio grande pode se tornar ainda mais acentuado. Mas, mesmo assim, se destaca. Uma solidão dessa magnitude desafia o que esperamos encontrar em um cosmos tão vasto. E enquanto tentamos compreender sua origem, ele permanece ali, silencioso, como um lembrete de que o universo esconde segredos em escalas tão grandes que dificilmente cabem na nossa imaginação. Se você está gostando de explorar esses mistérios comigo, se inscreva no canal. Assim podemos continuar trazendo histórias profundas sobre o universo. À primeira vista, o grande vazio de Biot-10 parece apenas uma falta menos uma ausência de galáxias. Uma região onde a matéria decidiu não existir. Mas, à medida que os cosmólogos aprofundaram seus modelos e desafiaram os limites das simulações, algo curioso emergiu. O vazio não é apenas uma ausência, mas um comportamento. E é justamente esse comportamento que abre portas para hipóteses mais ousadas, hipóteses que não negam a ciência, mas a expandem. Para alguns pesquisadores, o vazio de Biot-10 não é apenas um acidente estatístico, mas um elo perdido que aponta para como o universo realmente se organiza em escalas muito além da nossa percepção. Algo que talvez a cosmologia ainda esteja começando a compreender. Vamos explorar essas possibilidades. 1. A hipótese da superbolha primordial. Imagine o universo em seus primeiros instantes. Não minutos, não segundos, mas trilionésimos de segundo após o Big Bang. Esse era o período conhecido como inflação cósmica. Um instante em que o espaço se expandiu de forma tão rápida que desafia qualquer intuição humana. Alguns modelos sugerem que, durante esse período, pequenas flutuações na densidade do universo poderiam ter sido amplificadas por solavancos na energia que impulsionava a expansão. Esses solavancos poderiam criar bolhas de densidade extremamente baixa, muito mais profundas do que o normal. Biot-10 poderia ser o vestígio fossilizado de uma dessas bolhas, uma superbolha inflacionária, um eco da própria infância do cosmos. Se isso for verdade, Biot-10 é mais do que vazio. É um fragmento da história primordial do universo, congelado no tecido do espaço e visível bilhões de anos depois. 2. A possível fusão de vazios extremos. Embora a fusão de vazios seja uma hipótese relativamente aceita, uma versão mais ousada propõe que Biot-10 pode ter surgido da junção não de 2 ou 3, mas de dezenas de vazios menores, todos colapsando uns nos outros como cavidades que se conectam em uma estrutura maior e mais profunda. Esse processo exigiria condições muito particulares, uma distribuição inicial de densidade extremamente irregular, uma presença dominante de matéria escura, canalizando matéria para fora, e uma expansão local mais rápida do que o normal. Se esse cenário ocorreu, Biot-10 seria uma espécie de megavásio composto, resultado de bilhões de anos de erosão gravitacional. Um fenômeno tão raro que seria praticamente único em todo o universo observável. 3. A hipótese da matéria escura. Ativa matéria escura. Embora invisível e cerca de 85% de toda a matéria do universo. O comportamento dela molda galáxias, filamentos e vazios, mas alguns pesquisadores propõem que ela talvez não seja totalmente passiva. Segundo essa hipótese, em certas regiões do cosmos, especialmente onde há vazios profundos, a matéria escura poderia ter propriedades diferentes ou interações mais complexas, capazes de intensificar o esvaziamento local. Em outras palavras, Biot-10 poderia ser o resultado de uma dinâmica incomum da matéria escura, uma espécie de repulsão gravitacional efetiva em grande escala. Isso não significa antigravidade. Significa que a matéria escura naquela região poderia ter criado caminhos preferenciais que empurraram a matéria comum para longe. Se isso for real, então Biot-10 é mais do que um vazio.
é um laboratório natural para entender o lado oculto da gravidade. 4. O vazio como janela estatística para o multiverso. Essa é a hipótese mais ousada, menos e também a mais filosófica. Alguns cosmólogos sugerem que vazios extremos como BO-10 podem refletir bifurcações na inflação cósmica, regiões onde o universo se expandiu de modo levemente diferente do restante. Essas diferenças, embora pequenas demais para criar outro universo, podem ser indícios da variedade de condições presentes no espaço primordial. Se essa ideia estiver correta, o grande vazio de BO-10 pode ser um vestígio sutil de processos que também deram origem a outros universos. Não universos conectados por portais ou fronteiras visíveis, mas universos com parâmetros físicos diferentes, separados por distâncias que jamais poderemos atravessar. BO-10, então, seria uma marca menos um aceno estatístico de que a inflação não foi perfeitamente uniforme. E isso é exatamente o tipo de assimetria que teorias do multiverso procuram. 5. A interpretação filosófica, o vazio que define o universo, mesmo entre todos os modelos físicos. Existe uma interpretação mais simbólica, não no sentido místico, mas existencial. O universo não é definido pelas galáxias, estrelas ou nebulosas. Ele é definido pelo vazio. Mais de 99,99999% de tudo o que existe não é matéria. É espaço, é silêncio, é escuro. E BO-10 é talvez a forma mais pura desse silêncio. Ali, vemos o universo como ele realmente é. Não uma tapeçaria de estrelas costuradas de maneira uniforme, mas uma paisagem onde a ausência tem tanto significado quanto a presença. A questão que BO-10 nos coloca não é apenas científica, mas filosófica. Por que o nada ocupa tanto espaço? Por que existe essa desproporção tão grande entre o que nasce e o que permanece vazio? E o que isso diz sobre nossa própria existência em um cosmos onde a normalidade é a falta de tudo? BO-10 nos lembra que não somos feitos de abundância. Somos feitos de exceção. Somos uma pequena centelha que floresceu em um universo projetado, quase inteiramente, para o silêncio. Essa perspectiva muda alguma coisa? Talvez não no funcionamento do cosmos, mas certamente no modo como o contemplamos. Vamos agora explorar como esse vazio extremo redefine a compreensão da estrutura cósmica, o impacto sobre modelos cosmológicos. E por que BO-10 continua sendo um ponto de interrogação que paira sobre toda a astrofísica moderna. O grande vazio de BO-10 não é apenas uma curiosidade espacial. Ele é, de certo modo, um incômodo científico, uma presença silenciosa que questiona, ponto a ponto, o que acreditamos saber sobre a estrutura do universo. Durante décadas, cosmólogos trabalharam para construir um modelo consistente, capaz de descrever a evolução do cosmos, desde seus instantes iniciais até a formação de galáxias e superfícies de superaglomerados. Esse modelo, o chamado CDM, baseado em energia escura, matéria escura fria e uma expansão acelerada, se tornou a pedra fundamental da cosmologia moderna. A maioria das observações concorda com ele. As simulações em computadores gigantescos reproduzem a teia cósmica com grande fidelidade. Estruturas de todos os tamanhos aparecem em padrões que combinam com o universo real, mas BO-10 permanece como uma nota dissonante. É grande demais, vazio demais, profundamente improvável. Por isso, acabou se tornando um teste de estresse para o próprio modelo cosmológico. O desafio das simulações. O vazio que não deveria estar lá, quando os astrônomos tentaram reproduzir BO-10 em simulações computacionais, inserindo as condições iniciais mais extremas permitidas pelas equações, perceberam algo desconfortável. Vazios tão grandes quase nunca apareciam. Eles surgiam, claro, mas eram menores, menos profundos, possuíam mais galáxias residuais e, principalmente, eram raros ao ponto de serem quase impossíveis. BO-10, porém, está ali, firme, presente, insistindo em existir. Isso levou alguns cientistas a questionarem se o CDM realmente capta todas as nuances da distribuição primordial da matéria.
Talvez falte algo menos, algum ingrediente sutil que poderia explicar por que certas regiões se tornaram tão excepcionalmente vazias. 2. A matéria escura. Como a arquitetura invisível, a matéria escura não emite luz, não absorve luz, não interage com átomos, mas controla a gravidade em grande escala. Ela é a responsável por puxar a matéria comum para filamentos e paredes, e também por deixar vazios ainda mais vazios. No entanto, estudos sugerem que para explicar BO10, a matéria escura precisaria ter flutuações mais intensas do que se esperava, uma distribuição inicial particularmente anômala ou propriedades levemente diferentes daquelas usadas nos modelos padrão. Se qualquer uma dessas possibilidades se confirmar, BO10 poderia representar a primeira evidência indireta de que a matéria escura possui variações estruturais, e que talvez não seja uma substância completamente uniforme. Não seria uma prova, mas um indício. E, em cosmologia, indícios moldam teorias. 3. O impacto. Na expansão acelerada do universo, o vazio não está parado. Nenhuma estrutura cósmica realmente está. À medida que o universo se expande, os vazios se expandem junto menos, mas em um ritmo ainda mais rápido. Como possuem menor densidade, nada os segura. Eles crescem, alargam-se, empurram suas bordas com suavidade silenciosa. Isso implica algo curioso. Vazios extremos podem influenciar a forma como medimos a expansão do universo. Se uma linha de visão atravessa um grande vazio, a luz das galáxias distantes chega até nós um pouco diferente do esperado. Esse efeito pode alterar cálculos de distância e velocidade de recuo. Por isso, alguns físicos teóricos se perguntam: será que parte do mistério da energia escura menos essa força invisível que acelera o universo está relacionado com a distribuição irregular dos vazios? Não que BO10 explique a energia escura, mas ele nos obriga a considerar que vazios gigantescos podem afetar sutilmente as observações sobre ela. 4. A questão estatística. Quando a raridade se torna informação em ciência, raridade é sinal. Se algo improvável acontece, significa que nossos cálculos estão incompletos, nossas expectativas estão enviesadas. Ou o fenômeno contém um detalhe onde reside a chave do entendimento. BO10 pertence a essa categoria. Ele não é apenas raro, ele é raríssimo. E o simples fato de existir já carrega informação sobre as condições iniciais do universo. Alguns cosmólogos sugerem que, combinando o estudo de BO10 com o de outros vazios profundos, poderemos refinar os valores dos parâmetros cosmológicos, identificar assimetrias primordiais, melhorar modelos de distribuição da matéria escura e até detectar vestígios da física antes da inflação. BO10 então passa a ser não um problema, mas uma oportunidade. Um portal estatístico para compreender o começo de tudo. 5. O desconforto teórico. Quando algo não cabe no modelo. No fundo, o que torna o grande vazio de BO10 tão intrigante é que ele representa um ponto em que teoria e realidade não se encaixam perfeitamente. O universo é enorme. Sim, complexo. Sim, imprevisível. Também, mas ele costuma seguir padrões, e nossos modelos captam a maioria deles. Quando um fenômeno aparece fora da curva, o cosmólogo não vê erro, vê chance. Chance de revisar hipóteses, chance de melhorar equações, chance de encontrar algo que está escondido atrás da superfície. BO10 é exatamente isso. Uma descontinuidade. Um espaço onde nosso entendimento se torna insuficiente e onde o cosmos, silenciosamente, parece dizer: olhe de novo, há mais do que você imagina. Ao contemplarmos o grande vazio de BO10, é impossível não sentir uma estranha mistura de pequenez e reverência. Há algo profundamente humano em olhar para essa região imensa e silenciosa e perceber que, embora pareça distante, ela carrega um reflexo íntimo da nossa própria existência. BO10 é ausência. Sil. Ceo. É espaço onde quase nada nasceu e onde quase nada jamais existirá. Mas, paradoxalmente, é sua existência que ilumina a grandiosidade do universo, pois o vazio não é um erro,
nenhuma falha. Ele é parte da estrutura fundamental do cosmos, um lembrete de que o universo não foi moldado para ser cheio, mas para ser vasto. Se o universo é uma imensa partitura, o vazio é o intervalo entre as notas. É o silêncio que dá forma à música. É o espaço entre as estrelas que permite que a luz exista. É curioso pensar que tudo o que somos menos nossas galáxias, nossos planetas, nossa história, se desenvolveu em um ambiente improvável, em um raro ponto do cosmos, onde a matéria se concentrou de forma suficientemente rica para permitir que a vida florescesse. Somos, de certa forma, o oposto de Biot. 10. Uma improbabilidade estatística dentro de outra improbabilidade maior ainda. E ao olhar para esse vazio colossal, percebemos algo que vai muito além da física. O universo não é apenas feito de presenças, mas de ausências que dão sentido a tudo o que existe. Biot 10 nos mostra que a realidade não é homogênea, nem previsível. Ela é cheia de contrastes. Luz e escuridão, densidade e rarefação, nascimento e silêncio. E que às vezes os maiores enigmas não estão apenas nos lugares onde encontramos coisas, mas nos lugares onde não encontramos absolutamente nada. O vazio nos pergunta: por que algo existe aqui, mas não ali? Por que a matéria se acumulou na Via Láctea, mas não em Biot 10? Por que, neste ponto específico do universo, há olhos capazes de contemplá-lo? Talvez nunca saibamos todas as respostas, mas essa é a beleza da ciência. Cada pergunta abre outra porta. Cada mistério nos convida a continuar caminhando. O grande vazio de Biot 10 não é uma conclusão. É um convite, um lembrete de que a fronteira do conhecimento é tão vasta quanto o próprio cosmos, e que toda descoberta traz consigo a promessa de outras maiores. Quando olhamos para Biot 10, estamos olhando para um capítulo silencioso da história cósmica. Um capítulo que nos lembra que o universo é muito mais estranho e grandioso do que qualquer modelo pode prever. E ao mesmo tempo nos lembra que somos parte dessa história, menos uma pequena centelha que ousa fazer perguntas. Assim, ao terminar essa jornada pelo maior vazio conhecido, fica a sensação de que talvez o universo não seja definido pelo que vemos, mas pelo que ainda não compreendemos. E, entre o silêncio e a imensidão, surge uma certeza suave. Continuaremos explorando, perguntando, imaginando, porque é isso que fazemos. É assim que, mesmo em meio ao vazio, encontramos significado.